amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde a primeira vez que eu reagi a Lumity aqui nesse canal, há uns 2 ou 3 meses atrás, eu entrei de cabeça dentro do universo de The Owl House. Eu me encantei com essa série por diversos motivos. A gente pode falar aqui da imagem, da animação, dos personagens que são super cativantes e do enredo que te prende, que te faz ficar querendo mais o tempo inteiro. Mas com certeza um dos principais fatores que me fez amar The Owl House tão profundamente, principalmente por ser um desenho da Disney, foi o fato de que a gente tem muita representatividade boa LGBTQIA+. Eu já era muito fã de She-Ra e as Princesas do Poder e eu realmente não imaginava que a gente já teria uma série com tanta representatividade na Disney, que quando a gente fala de representatividade ainda está muito para trás quando a gente compara com alguns outros estúdios e produções. Mas graças a um time muito bom que está disposto a lutar por essa história, a gente tem em The Owl House representatividade LGBTQIA+, de uma forma super legal. Então hoje eu resolvi trazer aqui para vocês 7 vezes em que The Owl House entregou da boa representatividade LGBTQIA+. É claro que essa é a minha opinião como uma pessoa LGBT e eu vou ficar muito feliz se você deixar aqui nos comentários a sua opinião também sobre esses momentos, episódios e personagens que eu selecionei aqui hoje. Se você é novo aqui no canal, se você assiste os vídeos e ainda não está inscrito, por favor, se inscreve aqui nesse canal, já deixa o like aqui nesse vídeo que ainda vai ter muito conteúdo, tanto de The Owl House quanto sobre outras produções com representatividade LGBT vindo por aí. Bom, para começar, a gente precisa falar sobre a personagem da Willow e os seus 2 pais. A gente tem uma aparição deles no 2º episódio da 2ª temporada, mas a gente já sabia que ela tinha 2 pais por conta das fotos da vida dela que apareceram no episódio 15 da 1ª temporada. Colocar um dos personagens para ter 2 pais ou 2 mães é um tipo de representatividade que a gente tem visto cada vez mais aí na mídia, tanto em desenhos, filmes, como também em comerciais. Se você viu She-Ra, você com certeza vai lembrar dos 2 pais maravilhosos do Bow. E na Disney também, no Disney Junior, parece que teve um episódio da série Doutora Brinquedos em que tem uma menininha que tem 2 mães também. Apesar de parecer que com esse tipo de representação eles ficam num lugar mais seguro, até porque esses personagens não têm um grande destaque, eles não precisam desenvolver os relacionamentos, eu acredito que seja um tipo de representação que é muito positiva. Cada vez mais no Brasil e no mundo, a gente tem mais e mais famílias que são compostas por pessoas da comunidade LGBTQIA+. E essas pessoas têm filhos, essas pessoas trabalham, a gente está por aí simplesmente vivendo. E essas crianças que vão crescer sendo filhos da comunidade, elas precisam ter referências positivas e precisam também poder ver as famílias delas por aí na mídia ou num simples desenho da Disney. O que eu acho legal é que esse tipo de representação também faz com que a gente vá desconstruindo algumas coisas na nossa mente, algumas ideias pré-estabelecidas. Eu lembro que da primeira vez que a Willow se refere aos pais dela, eu automaticamente tinha pensado que seria um homem ou uma mulher, porque é a visão que a gente tem de pais. Então eu acho muito legal quando a gente tem essa quebra de expectativa, justamente porque ela ajuda a gente a não criar expectativa. E quando a gente fala de uma criança vendo isso, a gente pode pensar que ela vai começar a perceber que na escola dela, por exemplo, quando ela faz um novo amiguinho, ela pode considerar que aquela criança pode ter uma mãe e um pai, ou 2 pais, ou 2 mães, ou nenhuma dessas coisas, ou ser criado pela avó, ou ter só um pai, ou uma mãe, ou ser criado pelo tio. Gente, existem vários tipos de configuração familiares, sempre existiram, e é muito legal que agora as pessoas comecem a botar isso nos desenhos também, justamente porque a gente está começando a naturalizar isso. Além disso, quando a gente fala da série, essa é uma das primeiras vezes em que é apresentado pra gente que relacionamentos homoafetivos em Boiling Islands é uma coisa que é aceita e é vista de forma natural. Então, já abre essa possibilidade pra gente. Outro momento legal que eu queria falar aqui sobre acontece no episódio do Grown. Eu ainda vou falar sobre esse episódio, sobre a Luz e a Emmett, de uma maneira mais detalhada, mas eu queria chamar a atenção para um fato que eu percebi quando eu estava fazendo o react desse episódio aqui pro canal.
Vou deixar aqui linkado o card, mas aperta só depois. Não aperta agora não, aperta depois, assiste o vídeo até o final. Quando eu estava fazendo o react, foi quando eu percebi pela primeira vez que quando eles estão explicando pra Luz o que é aquele baile e o que acontece nele, a gente tem uma fotinho que aparecem vários casais dançando no baile e a gente tem casais compostos por 2 meninos e por 2 meninas também. Isso não é uma coisa nova na Disney, isso já começou a acontecer de uns tempos pra cá, geralmente em cenas que são como uma pequena multidão ou algo do tipo assim, eles colocavam algum casal de 2 pessoas do mesmo sexo, ou de mãos dadas, ou dançando, ou se beijando, uma coisa sempre ali bem no canto de cena. Se a gente não estivesse falando aqui sobre The Owl House, se a gente não soubesse que a gente ainda tem muito mais representatividade, eu não consideraria isso uma representatividade LGBT na série. Mas, sendo The Owl House, eu acho que esse detalhe ajuda a criar esse ambiente que, como eu acabei de falar com os pais da Willow, já se mostra um ambiente diverso, já se mostra um ambiente em que essas relações, as relações homoafetivas, são legítimas e são uma possibilidade. Inclusive, no próprio episódio, né, a gente tem um passo bem grande dado em relação ao desenvolvimento do casal Lumet. Então, nesse contexto, eu considero que uma cena assim, rapidinha, é uma coisa legal porque ajuda a compor esse ambiente, compor essa narrativa, mas eu não acredito que isso funciona por si só ou traz algum tipo de representatividade super uau por si só. É uma construção. Outro momento que a gente precisa falar também acontece ainda na primeira temporada, que é quando a nossa protagonista, a Luz, fica sem graça e rosadinha na bochecha quando o Edric, irmão da Emmett, dá uma piscadinha pra ela e ela também acaba ficando rosadinha da mesma forma quando a Emira, a outra irmã da Emmett, dá essa mesma piscadinha. Esse recurso das bochechinhas ficando rosadinhas já é uma coisa muito conhecida nos desenhos, que é usada quando alguém fica sem graça de uma forma um tanto quanto romântica, quando você acaba tendo um crush ou quando alguma coisa que acontece te deixa ali com o coração quentinho ou querendo enfiar a cara na terra. Todo mundo conhece essa sensação. Então, sabendo que esse já é um recurso usado para demonstrar um tipo de atração, a Dana Terrace, que é a criadora da série, falou numa entrevista para a youtuber Rebecca Rose que esse recurso, né, dela ter esse blushing tanto pro Edric quanto pra Emira foi uma coisa que foi feita de caso pensado. Apesar disso terem sido detalhes, eles são detalhes que ajudam a construir a Luz como uma personagem que é bissexual. E claro que ser bissexual não significa que você vai ficar com a bochecha rosada e vai sair crushando todo mundo na rua. Mas a Luz já é apresentada como uma personagem que tem um lado romântico e várias vezes ela demonstrou um interesse claro tanto por homens quanto por mulheres. Então a gente sabe que essa é a identidade dela e a Dana Terrace inclusive já confirmou isso muitas vezes. E eu acho que uma das coisas mais legais dessa representação bissexual na Luz é que ela é feita de uma forma muito inocente. Muitas vezes pessoas que são bissexuais ou pansexuais são vistas pela sociedade de uma forma ruim, como se fosse alguma espécie de depravação, um monte de coisa que não é verdade. E quando a gente tem uma personagem como a Luz, que é tão cativante, e a gente sabe que ela é bissexual, eu acredito que ela traga um tipo de representatividade que é muito boa. E é muito legal a gente perceber que ela é uma adolescente e que, de alguma forma, ela parece estar confortável com a sexualidade dela. Nosso quarto momento é, na verdade, um episódio inteiro, que é o episódio do Grown. Eu disse que eu ia comentar um pouco mais sobre a construção do relacionamento da Luz e da Emmett nesse episódio. Inclusive, eu reagi a esse episódio aqui no canal, então se você quiser ver, o card vai estar aqui. E esse episódio foi um dos responsáveis por alguns dos maiores surtos de todo mundo que é fã, porque foi a primeira vez que ficou 100% claro e cristalino que a relação que estava sendo construída ali para Luz e para Emmett não era apenas de amizade. Eu também gosto como nesse episódio a gente começa sem saber qual é o medo da Emmett.
E a gente vai indo com ela durante toda aquela jornada ali. E eu gosto muito que ela é uma personagem extremamente complexa, ela tem camadas. Inclusive, ela é meu amorzinho. A Dana Terrace já confirmou que ela é uma personagem lésbica. Inclusive, eu queria fazer muito um vídeo sobre análise e evolução da Emmett na série. Então, se você acha que isso é uma boa ideia, deixa aqui nos comentários. Nesse episódio, além da gente descobrir que a Emmett queria muito chamar a Luz pra sair e ela tava sem coragem, ela tinha muitos medos dentro dela, a gente também vê como que a Luz já se importa tanto com a Emmett a ponto de pegar o lugar dela e ser a rainha do baile e ter que enfrentar lá o monstro. Durante o episódio, enquanto elas estão se preparando, né, para essa luta durante a noite do baile, é muito legal ver a relação delas se construindo e como uma se importa com a outra. E como tudo é muito fofinho, cuidadoso e leve, porém sem deixar de ser explícito, sem deixar de ser algo em que a gente vê e consegue identificar que é de cunho romântico. E no final das contas, a gente tem aquele momento incrível daquela dança delas, em que elas juntas estão ali lutando contra aquele monstro, num momento que é fofo, que é divertido, mas que também deixa o nosso coração quentinho, sabe? E a gente fica com a bochecha rosada, igual a Emmett e a Luz, sabe? No final das contas, elas terminam como rainhas do baile e para coroar, como se o episódio já não tivesse sido explícito o suficiente, a gente ainda tem a confirmação, que eu achei muito importante a gente ter a confirmação, quando a Emmett joga o bilhetinho e a gente vê que era a Luz que ela ia chamar para o baile. Pra mim, esse foi um episódio excelente quando a gente fala sobre a representatividade em The Owl House e também sobre quando a gente fala do relacionamento, do desenvolvimento do relacionamento entre elas duas. A gente viu esse momento ainda inicial, em que elas estavam meio que sem saber o que estava acontecendo entre elas, mas que a gente já começava a perceber que tinha ali umas faíscas saindo, tinha uma coisa ali com certeza acontecendo, e o fato de que eles deixaram claro o que estava acontecendo, bem naquele momento ali em que a gente vê no bilhetinho que era a Luz que a Emmett ia chamar, isso é muito importante, porque às vezes as coisas ficam tão implícitas, mas tão implícitas, que dão muita margem para quem quer falar contra, ou para quem é preconceituoso, dizer que não, eram só grandes amigas, só estavam dançando, a gente que vê maldade em tudo, como se isso fosse algum tipo de maldade, né? Enfim, eu acho que a Dana Terrace, sendo uma pessoa da comunidade LGBT e vários outros dos produtores e criadores e todo mundo envolvido ali na série também sendo, eles sabem o quanto isso acontece, o quanto essas relações são deslegitimadas e as pessoas às vezes só precisam de uma pequena brecha para dizer que era só amizade. Então, sabendo disso, a gente vê o cuidado deles em deixar as coisas bem explícitas. Na segunda temporada, a gente tem a aparição da personagem Rain, que é uma pessoa não binária e usa os pronomes they e them. Rain aparece com um grande destaque no episódio Ida's Requiem da segunda temporada. A gente logo vê que Rain e Ida tiveram uma espécie de romance no passado, quando eram mais jovens, mas a Ida acabou afastando muito ele por conta de toda aquela questão da maldição, da coruja. Então a gente vê que foi uma relação um pouco mal acabada e a gente conseguiu, com essa nova adição à série, ganhar mais camadas para o passado da Ida, que pra mim a Ida é uma das personagens mais interessantes que tem. Rain, então, foi um personagem muito cativante e que apareceu de forma muito natural. Inclusive, a questão dos pronomes já estavam dados, as pessoas já chamavam ele pelos pronomes neutros. E a gente sabe que discussões sobre gênero são uma coisa extremamente presente na nossa geração, então eu acho muito importante que a gente tenha esse tipo de representatividade nos desenhos e nas séries cada vez mais. Eu acho que a gente está caminhando, sabe? Tá indo aos poucos, mas com exemplos cada vez melhores. Só que mais uma vez a série tratou a diversidade e o tema de forma 100% natural. E é claro que eu acho que algumas vezes a gente precisa realmente dizer as coisas. Às vezes a gente precisa ter personagens que chegam e dizem meus pronomes são they, them ou qualquer outro. A gente também às vezes precisa de
personagens que falem com todas as letras, eu sou lésbica, ou eu sou bissexual, ou eu sou gay, ou pansexual. A gente precisa dessas coisas sim, mas quando a gente fala sobre Ideal House, a gente fala de um show que é feito para crianças, e principalmente para crianças dessa geração que já tem uma mente super aberta, crianças que já têm muito mais contato com a diversidade. Então eu acho que é muito mais benéfico para crianças quando é feito dessa forma, quando é apresentado de forma natural, porque elas mesmas encaram de uma forma super natural. E eu tenho muita esperança que esse tipo de influência positiva vá fazer uma diferença muito grande no mundo daqui a mais ou menos uns 20 anos. Eu espero muito que essas crianças todas vão crescer e ter uma mente bem mais aberta e que respeita muito mais as pessoas, tanto os pronomes quanto a sexualidade, e crianças também que são mais livres e que sabem que existem várias possibilidades e que não têm medo de explorar quem elas são de verdade. Bom, e agora pra fechar, eu preciso falar com certeza de 2 episódios da segunda temporada que foram os responsáveis por quase matar todo mundo do coração. E passou uma moto. Meu Deus do céu. É difícil, gente, é difícil. O primeiro episódio é o Knock Knock Knocking on Who's Door, que eu inclusive também tenho um react aqui no canal, vou deixar linkado, que tá muito bacana. E nesse episódio a dinâmica entre a Luz e a Emmett é levada assim ao supra-sumo. Se ainda existia algum restício de dúvidas, não existe mais. Porque elas literalmente começaram a namorar e quase que todo mundo morre. Gente, esse episódio foi tão sensacional e eu me senti tão representada assim com ele. Eu tava vendo com a Nonô, minha namorada, e a gente tava assim, com a cabeça explodindo com o fato de que aquilo tava acontecendo na Disney Channel. Eu gosto desse episódio porque eles apresentam um conflito pra relação delas, que é uma certa falta de comunicação, que é também por conta de um medo que ambas têm de estarem fazendo papel de boba uma pra outra, ou porque não sabem realmente como a outra se sente. E aí elas ficam tentando de alguma forma demonstrar, mas sem querer demonstrar. Então a gente vê que tem aquele conflito que, apesar de ser algo um tanto quanto clichê, uma coisa que as pessoas já conhecem, é muito importante quando a gente fala sobre o desenvolvimento delas como casal, né? Porque a gente também não queria que simplesmente surgisse de lugar nenhum. Mas é claro que aí no final do episódio o conflito já está resolvido. A gente tem uma cena maravilhosa delas lá no Túnel do Amor, que é muito engraçada, e depois a gente tem a cena delas se chamando para sair oficialmente. E a partir dali elas começam a namorar. E, gente, isso foi tão especial, tão, assim, grande, sabe? E com certeza um ponto fora da curva pra Disney. É claro que Ideal House já sofreu com muitos empecilhos, inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre a hashtag Save Ideal House, por que o show vai acabar e por que a gente não quer que o show acabe. Mas mesmo que venha a acabar, para a nossa tristeza, esse episódio em especial, ele abre um precedente enorme para futuras representações de personagens LGBT na Disney e também em outros estúdios que fazem animação. Bom, e para fechar, a gente tem o episódio depois desse que eu acabei de falar, que é o Eclipse Lake. E nesse episódio a gente vê mais uma camada do relacionamento entre Lumit. Eu acho que inclusive é um episódio muito importante que, junto com esse que eu acabei de falar, Knocking on His Door, e também o episódio do Grown, a gente consegue criar uma narrativa aí muito consolidada para esse casal. E é claro que a gente também tem outros episódios que tem uma dinâmica entre elas muito forte, mas nesse vídeo aqui eu tô me atendo a esses principais, porque pra mim, na minha opinião, foram os 3 maiores marcos. Esse episódio mostra pra gente quase como um pós, é realmente o pós, né? A gente teve ali o relacionamento começando, a gente teve elas começando a namorar, e agora a gente tem 2 pessoas que têm backgrounds muito diferentes, uma humana, outra bruxa, e pessoas que tiveram criações diferentes, cada uma com suas questões, seus traumas. E a série mostra como que não é tudo flores, sabe, do dia pra noite. E nesse episódio eles trabalham muito as inseguranças e os medos, principalmente da Emmett. A gente vê como ela tem uma dificuldade de se sentir segura, como que ela acha o tempo inteiro que a Luz vai querer terminar com ela e que ela tem que provar que ela é uma namorada muito boa e tal, quando na verdade a Luz
tá só lá de coração aberto e não tá pedindo nada da Emmett além de que ela seja ela mesma. É muito legal ver essa dinâmica entre elas e eu acho que fecha ali, pelo menos com tudo que a gente teve até agora, né? Porque ainda tem mais episódios pra vir, mas até então isso fechou a história delas de uma forma super legal, amarrou tudo, sabe? Porque a gente começou a ver como é que se dá essa dinâmica entre elas uma vez elas namorando. E claro que esse episódio também é muito especial porque a gente tem o uso da palavra namorada várias e várias vezes durante o episódio. E como eu disse antes, às vezes é muito importante que certas coisas estejam explícitas. E eu já bati nessa tecla aqui nesse canal várias e várias vezes em vários vídeos sobre vários assuntos. As pessoas nunca vão perder tempo pra querer dizer que dois personagens que claramente eram um casal, na verdade, eram só amigos. Então esse tipo de coisa ajuda muito que as coisas fiquem explícitas. E é justamente porque eu acho que The Owl House traz uma representatividade muito boa. Tanto nas grandes coisas como nas pequenas coisas. Eu acho que tanto as grandes e as pequenas, elas se entrelaçam para formar esse ambiente em que a gente tem muita diversidade, em que a gente tem uma representatividade muito legal sendo construída. Eu posso dizer para vocês que eu acredito que a representação LGBTQIA+, em The Owl House é realmente representativa. Ela realmente mostra personagens LGBT em suas profundidades, em suas camadas. E isso faz com que ela seja muito especial. Ela é uma representatividade boa justamente porque ela é muito leve, acontece de forma natural, porém ela é explícita. Porque muitas vezes por detrás desse discurso de uma coisa ser leve, ela acaba ficando tão implícita que se você piscar o olho, você não vai nem notar. Ou então vem daquela forma como é quando passa o filme ou a série inteira e ninguém nem sabia que algum dado personagem era LGBT, até que algum diretor ou alguém da produção confirma, ó, esse personagem aqui, ele era LGBT, tá? Esse tipo de coisa é legal pros fãs, quando eles já se identificavam e eles têm algum tipo de confirmação, mas eu acho que ele não tem um tipo de impacto muito grande pro grande público. Afinal de contas, a representatividade não pode ser tão leve a ponto de ninguém notar. Em The Owl House, os personagens LGBTQIA+, são os protagonistas, são os coadjuvantes, e no final das contas, o essencial é que as suas histórias estão em foco e também os seus relacionamentos estão em foco, mas sem que eles sejam reduzidos a simplesmente serem LGBTQIA+. Eles não são personagens que tem como única característica ser LGBT ou ser quase que a cota LGBT do programa e tá lá pra aparecer na foto. Não, eles são pessoas vivendo como eu, como você que tá assistindo, e eu acho que por isso que a gente consegue se identificar tanto e se sentir tão feliz com essa representatividade. É aquilo, gente, eu acho que The Owl House faz um trabalho super legal e eu tô muito ansiosa pra ver o que vai vir aí a partir de agora com essa série, porque mó suspense, cadê os novos episódios? Meu Deus do céu, eu preciso saber pra onde essas coisas todas vão andar. E com certeza, conforme andar, a gente ainda vai ter muito vídeo aqui no canal, então já se inscreve aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like também e de comentar alguma coisa aqui, falar o que você achou, qual é a sua parte preferida, falar se você shippa Lumit. Eu acho meio difícil não shippar, né? Mas me conta aqui embaixo, então, qual é o seu momento preferido de Lumit na série inteira. Foi isso, gente. Muito obrigada mesmo por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.